Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Números, capítulo 26. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, em frente de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, o primogênito de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carmi, o clã Carmita. Estes foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo consumiu 250 homens, que serviram de advertência. Os filhos de Corá, porém, não morreram. Os descendentes de Simeão, segundo os seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Estes foram os clãs de Simeão. Havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo os seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita; de Agi, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arodi, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Estes foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. Er e Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita; de Perez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Perez foram de Esrom, o clã Esronita; de Amu, o clã Amulita. Estes foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Sacar, segundo os seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta; de Puá, o clã Punita; de Jazube, o clã Jazubita; de Sinrom, o clã Sinronita. Estes foram os clãs de Issacar. Foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo os seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaleelita. Estes foram os clãs de Zebulon. Foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo os seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade; de Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade. De Gezer, o clã Gezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos. Teve somente filhas, cujos nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estes foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo os seus clãs, foram
de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequer, o clã Bequerita; de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela; de Herã, o clã Heranita. Estes foram os clãs de Efraim, foram contados 32.500 homens. Estes foram os descendentes de José segundo os seus clãs. Os descendentes de Benjamim segundo os seus clãs foram: de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; de Airã, o clã Airamita; de Sufã, o clã Sufamita; de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram: de Arde, o clã Ardita; de Naamã, o clã Naamanita. Estes foram os clãs de Benjamim. Foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo os seus clãs, foram: de Suã, o clã Suamita. Estes foram os clãs de Dan, todos eles clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Aser, segundo os seus clãs, foram: de Imna, o clã Inaíta; de Isvi, o clã Isvita; de Berias, o clã Beriaíta; e dos descendentes de Bérias, de Eber, o clã Eberita; de Malquiel, o clã Malquielita. Aser teve uma filha chamada Sera. Estes foram os clãs de Aser. Foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naftali, segundo os seus clãs, foram: de Jazeel, o clã Jazeelita; de Guni, o clã Gunita; de Gezer, o clã Gezerita; de Silém, o clã Silemita. Estes foram os clãs de Naftali. Foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730. O Senhor disse a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior deu uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. Certifique-se de que a terra seja distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte, de acordo com o nome da tribo dos seus antepassados. A herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Estes foram os levitas contados segundo os seus clãs: de Gerson, o clã Gersonita; de Coate, o clã Coatita; de Merari, o clã Merarita. Estes também eram clãs levitas: o clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coraíta. Coate foi o pai de Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, a irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú, porém, morreram quando apresentaram uma oferta com fogo não autorizado diante do Senhor. O total de levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, que foram contados, foi 23.000. Não foram contados com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. Estes são os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, em frente de Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, porque o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles morreriam no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 27. As filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, pertenciam aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes delas eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se aproximaram da entrada da tenda do encontro e ficaram em pé diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: o nosso pai morreu no deserto.
Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso diante do Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade, como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos do seu pai. Se ainda o seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo do seu clã. Este será um estatuto legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: suba a este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como Arão, o seu irmão, pois, quando a comunidade contendeu comigo junto às águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram à minha ordem de me santificar diante deles. Isso aconteceu junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade que vá adiante deles e os lidere quando saírem e quando retornarem, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: tome Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos nele. Coloque-o diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade e o comissione na presença deles. Delegue a ele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ficará diante do sacerdote Eleazar, que lhe transmitirá ordenanças ao consultar o Urim diante do Senhor. Ao seu comando, Josué e toda a comunidade dos israelitas sairão e retornarão. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Tomou Josué e o colocou diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade. Impôs-lhe as mãos e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Novo Testamento. Marcos capítulo 8, versículos 1 ao 21. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Jesus deu graças por eles e também disse aos discípulos que os distribuíssem. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Então afastou-se deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos esqueceram-se de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Prestem atenção!
advertiu Jesus. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Ao perceber a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem entendem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Nem de quando eu parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.